Bom, pessoal, vamos voltar aqui, né, para a gente fazer o nosso segundo teste, que agora é com uma fila única. Então, a gente vai fazer aqui nesse próprio modelo aqui, a segunda unidade, o segundo teste. Então, vamos começar aqui, vamos colocar um sync, aliás, um source. Agora, a gente tem uma fila única. Aqui a gente vai ter que fazer uma adaptação. O mito fala que as pessoas se deslocavam por cerca de 5 segundos da fila única até o caixa. Aqui no Flexi a gente não consegue fazer esse deslocamento baseado no tempo, mas a gente pode fazer uma adaptação. A gente pode colocar um processor para fazer esse deslocamento de 0,8 segundos. Então vamos fazer essa adaptação aqui e vamos colocar 5 processors que eles vão fazer essa função de deslocamento e os outros são os caixas. Então a gente tem aqui 5 caixas e isso daqui é uma adaptação para a gente falar que os nossos clientes estão se deslocando por 5 segundos, tá certo? E por fim eu tenho um sync, uma saída. Vamos ajeitar isso daqui para ficar reto. Então, vou aqui no meu source, vou deixar como source 2 mesmo. Vou colocar ele aqui no x igual a 20, y igual a 0. Vou chamar aqui minha Q1 de fila única. Ela está posicionada aqui no 25, 25, y0. Os meus processors, eu vou colocar ele na 34, tá bom? E y0. Vamos colocar esse daqui no 34 e menos 8, meu processor 5. Meu processor 4 no 34 e menos 4. Esse segundo processor aqui, no processor 2, no 34 e 4. E esse aqui no 34, 34 não, 34, depois 24, no 34 e 8, tá certo? Tem uma propriedade do Flexim que a gente consegue mudar as características do meu processor. Então, para ele não ficar com essa cara, vamos pôr uma cara de fila mesmo, que seja o deslocamento, para ele não ficar com essa cara de processor. Como que eu faço? Eu clico aqui em cima do meu modelo e aqui no visual ele está falando que qual que é o visual? É uma queue, que é uma fila. E eu quero que esse processor fique com essa identidade de fila. Então eu clico aqui do jeito que eu quero que ele fique, venho aqui com conta-gotas e clico aqui em cima do meu processor. Espera aí que eu fiz o contrário. Vamos dar um Ctrl Z. Vocês cliquem aqui em cima do processor, tá certo? O visual do processor. Venham com conta-gotas e cliquem em cima da fila. Bom, ele mudou o visual para uma fila. E a mesma coisa, se vocês clicarem em cima aqui do processor, tá vendo que ele é verde? Se vocês querem que ele fica marronzinho, cinza, só clicar aqui com conta-gotas em cima dele. Vamos fazer isso para todos, então vou clicar aqui em cima com conta-gotas. Mudei o estilo dele, com conta-gotas mudei a cor. Mais uma vez, clicando aqui no processor, vou pegar o conta-gotas, quero que esse processor fique com a aparência de fila e a cor seja cinza. Vale lembrar, pessoal, que esse objeto, esse local, ele ainda continua sendo um processor. Ele só está com o visual de fila, tá certo? Vou vir aqui mais uma vez. Vim aqui dentro, pego meu conta-gotas. Eu quero que ele tenha aparência de fila e tenha a cor cinza. Aqui também eu quero que ele mude para aparência de fila com uma cor cinza. Vocês podem fazer isso em qualquer local, tá? Mudar essa aparência e a cor dele. Vamos só, já que ele mudou aqui um pouquinho, vamos voltar para o 34
e 8, 34 e 4, o meu outro processor aqui, 34 e 0, y valor 0, o outro processor, 34 e y menos 4, e o processor 5, 34 e menos 8, tá certo? Então, isso daqui está imitando as nossas filas, aqueles deslocamentos de 5 segundos. Vamos colocar aqui o nosso processor, vou chamar aqui agora de, no outro teste a gente chamou de caixa e o 1 junto. Ele não vai entender se eu colocar caixa 1, ele vai falar que já existe esse nome. Olha lá, caixa 1 tem o mesmo que outro objeto no modelo e tem que ser único. Então, como que a gente vai chamar? Vamos chamar ele de caixa underline 1, porque aí não tem esse problema, tá certo? O caixa 1 continua como caixa 1 e esse aqui com underline. Mesma coisa, vamos chamar esse aqui de caixa underline 2. O terceiro, caixa underline 3. O quarto, caixa underline 4. E o último aqui, caixa underline 5. Tá certo? Vamos alinhar eles, então vamos deixar eles no... Vou pôr aqui 36, 38, vai. 38 e o Y8, esse daqui. 38 e Y4, esse daqui. 38 e Y0, o próximo. 38 e Y menos 4, 38 e o Y menos 8, tá certo? E o meu sync aqui, a minha saída, vamos colocar ele no 47, 45 e o Y0, tá certo? E vamos ligar agora também o nosso modelo. Então, ele vai vir aqui do source, para a fila única, lá para o processor 1, caixa 1, saída. Lembrando que precisa segurar o A. Fila única, processor 2, saída. Fila única, processor 3, caixa 3, saída. Fila única, processor 4, caixa 4, saída. Fila única, processor 5, caixa 5, saída. Tá certo? Vamos começar a configurar aqui também. No nosso source, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma label, lembra? Que essa label chama quantidade de pessoas. Então, eu vou adicionar uma label com o número. Vou chamar ela aqui QTD pessoas. E lembrando que ela tem que resetar automaticamente. No meu source, o que eu vou fazer no meu source? Ao invés de chegar caixas, agora eu quero que chegue... Lembra de pôs homem no outro? Vamos pôr mulher nesse, só para diferenciar. Mas não tem problema. E eu quero que ele chegue numa escala de 15. A chegada é a mesma do source 1. Certo? Então a gente tem 15 não, 0.75, desculpa. Então 0.75 minutos, né? O que mais que a gente precisa fazer? Vamos clicar aqui 2 vezes. Na minha saída, agora é o primeiro disponível, não tem problema. E dos meus triggers, o que eu vou fazer? Quando eu criar, eu vou setar uma label, que é um dado, setar uma label, que chama tipo, e eu vou chamar de tipo 2. Só para a gente diferenciar os do primeiro teste com do segundo teste. Tá certo. Além disso, eu tenho que fazer também o
fechar as portas, né? Então é um controle. Eu vou fechar a minha porta. Vou fechar a minha porta do current, não input. Eu vou fechar o meu output. Vou fechar o meu output, close output, porque aqui eu só tenho output, eu não tenho input. Do meu current, porque é do meu próprio source, com qual condição? Se eu pegar meu conta-gotas, vir aqui no source, olha, ele já me daria current ponto quantidade de pessoas. Quando essa condição for atendida, ou seja, quando chegar a 138 pessoas. Tá certo? Beleza? Tem mais uma outra coisa para a gente fazer aqui dentro do source. Não só no onCreation, mas a gente vai fazer no onExit. Toda vez que sair uma entidade, um cliente dali, eu tenho que incrementar o valor, né? Então eu venho aqui no data, increment value, vou incrementar qual valor? Vou pegar aqui meu conta-gotas, vou colocar em cima do meu source e já vai me dar, que é a label quantidade de pessoas. Eu vou incrementar por 1. Vamos ver se isso deu certo. Vamos clicar aqui. Então, reset run. Tá aí. Pronto. Ó, tá incrementando. Chegaram 3 pessoas e aqui tem 3 pessoas. Certo? Por enquanto aqui a gente não configurou. E aí, se vocês derem uma olhadinha aqui só no visual, lá a gente tinha colocado o homem e aqui um visual de uma mulher. Tá certo? Então vamos dar um stop, reset e vamos configurar. A gente vai configurar que o tempo de processamento aqui desse processor 1, que era a gente tem em minutos. Eu posso colocar ou 5 e mudar aqui para segundos, ou eu posso converter e deixar lá do jeito que estava em minutos. Em minutos, minutes, e mudar para 0.08. É a mesma coisa. Vou deixar aqui em segundo, então é 5 minutos, eu vou mudar para segundos. Tá certo? E aqui, esse processor, ele é o mesmo valor desse processor aqui, né? Então, vamos copiar aqui, que é uma exponencial. Cliquei aqui no meu caixa 1, pegar minha exponencial aqui, dar um Ctrl C, clicar aqui dentro do meu caixa, e aqui no meu process time, ele é uma exponencial. Vamos rodar esse primeiro só para vocês verem. Ó, ele chegou e a pessoa está indo lá. E tá vendo aqui, ó, como a gente falou que ele vai para o primeiro disponível, já chegou uma outra pessoa aqui no processor e está esperando ele fazer, ele passar aqui. Na hora que passar, ele vai. Se chegar mais um, ele vai ficar ali esperando. E a gente não quer que aconteça isso, né? A gente quer que a pessoa só desloque daqui quando ela terminar esse atendimento. Tá certo? Ele não pode ir para lá antes de ser atendido. Não faz sentido. Então, como que a gente configura isso? Vamos dar um stop, reset. A gente vai vir aqui, ó, dentro desse processor. O que a gente vai falar? Vou clicar 2 vezes. Nos triggers, quando ele entrar, on entry, vai acontecer uma coisa. Ele vai fazer um controle. Ele vai fechar ou abrir uma porta. Então, o que eu quero? Eu quero que ele feche o input. Já está aqui, ó. Ele vai fechar o que for entrar aqui. De qual objeto? Desse objeto mesmo. Então, é o current. E a condição eu vou deixar true, por quê? Porque toda vez que entrar um objeto aqui, toda vez que entrar um cliente, essa condição tem que acontecer. Ela tem que fechar. Tá certo? E aí, mas a gente precisa abrir, né? Porque na hora que o cliente chegar aqui, senão vai continuar fechado. E não vai entrar mais cliente. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ó, entrou o primeiro.
não vai entrar mais cliente lá, ó. Tá vendo? Já passou e não vai entrar mais cliente lá. Não, tá certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir esse input. Então a gente vai vir aqui na hora que ele chegar aqui. Então vamos clicar 2 vezes no processo. Quando ele sair no exit, o que ele faz? Ele tem um controle que vai abrir ou fechar a porta. Então, ao invés dele close input, ele vai open input. Ele vai abrir o input de qual objeto? Agora não é do current, porque eu não estou abrindo esse objeto que é o caixa 1. Eu estou abrindo, vou pegar aqui meu processor, esse objeto, que é o meu processor, que está ligado na porta 1. E quando que ele vai fazer isso? Toda vez. Então, sempre que é o true. Vamos ver o que acontece agora. Ó. Reseta a roda. Olha lá, chegou o primeiro, foi. Na hora que chegou o próximo, ele abriu o meu input e aí pode entrar outra pessoa aqui. E agora a gente precisa só configurar isso para os outros. Não vamos fazer todos, né? A gente vai usar aquela parte de copiar. Então a gente vai clicar com o Ctrl em cima desses processors. Eles vão ficar todos vermelhinhos. A gente vai vir aqui e deixar o primeiro em amarelo, que foi o que a gente configurou. Vamos vir aqui em Edit, View, Edit Select Objects, e eu vou copiar todas as variáveis, All Variables. Já foi, quando eu cliquei aqui no All Variables. Se vocês clicarem com o Shift, segurarem o Shift e clicarem aqui na área, ele vai deixar de ficar vermelhinho. E vamos conferir, ó. Tá vendo que vai ficar aqui o Edit Select Objects, vamos vir em Properties. Tá vendo? Ó, ele já mudou. O Processor 2 0.08 minutos. E na entrada tem um Close and Open Ports. Mesma coisa para os outros. Tá certo? E a gente precisa fazer isso aqui também. No nosso próprio, dentro dos caixas. Então com o Ctrl, a gente vai selecionar o caixa 2, o 3, o 4 e o 5. E por último o caixa 1, que a gente vai copiar do caixa 1. Ele tem que ficar amarelinho. Já está aqui para vocês Edit Select Objects. E a gente só vai copiar todas as variáveis. Se vocês quiserem copiar só algumas, tem aqui, ó. Vocês podem escolher quais variáveis vocês querem copiar. No caso eu quero copiar todas. Vou dar um Shift, clicar fora. Vamos conferir. Ali, ó, no caixa 2, nas minhas propriedades, é uma exponencial e tem um Close e Open Ports. Aqui também e aqui também. Vamos dar um Reset Run. Vamos ver se está funcionando direitinho. Olha lá. Está funcionando direitinho. Agora a gente tem uma fila única e assim que o caixa é disponível, o cliente vai para aquele caixa disponível. No próximo vídeo a gente faz a questão das estatísticas e compara os teste 1 com o teste 2. Vamos colocar aqui, que ainda ficou faltando, a gente colocar o mesmo texto, né? A gente pôs teste 1 múltiplas filas, vamos pôr aqui teste 2 fila única. Então vamos vir aqui dentro da library, vou vir aqui no meu texto, text, colocar aqui em cima, dar um zoom aqui, clicar em cima do text. E aqui, ó, Text Display. Vamos colocar teste 2. Fila única. Fila única. Tá certo? Então apareceu aí. Então, pessoal, até no próximo vídeo para a gente ver as nossas análises.